Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom, mais uma vez estamos aqui para continuar a leitura dessa obra, o Evangelho como me foi revelado, pela Maria Valtorta, volume 1, estamos no primeiro volume dessa obra, que é muito extensa, e hoje, a partir do capítulo 37, dando continuidade às leituras anteriores. Na sequência, hoje vamos ver ali a primeira lição de trabalho dada a Jesus, que não saiu da regra da idade. Então, vamos já diretamente aqui, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade e já adentrando direto na narração. Essa visão, ela narrou no dia 21 de março de 1944. E ela diz: vejo aparecer como um doce raio de sol em um dia de chuva o meu Jesus, pequeno menino beirando os seus 5 anos, todo loiro e bonito, na sua simples vestezinha azul clara que lhe desce até o meio da barriga da perna. Ele está brincando com terra na horta. Está fazendo montinhos e em cima deles vai ficando raminhos, como se estivesse formando bosques em miniatura. Com pedrinhas faz pequenas estradas e depois queria fazer um pequeno lago aos pés de suas minúsculas colinas. E para isso pega o fundo de uma vasilha velha e a enterra até a beira. Depois o enche d'água com um jarro que ele mergulha em um tanque, certamente usado como lavatório ou para regar a pequena horta. Mas não consegue nada mais do que molhar toda a roupa, especialmente as mangas. A água escapa da vasilha, que está toda esburacada, e logo continua seco. José aparece à porta e em silêncio fica a olhar por algum tempo a trabalheira do menino e sorri. De fato, é um espetáculo que faz sorrir de alegria. Depois, para que Jesus não continue a se molhar, ele o chama. Jesus se vira sorrindo e, vendo José, corre para ele com os bracinhos estendidos. José, com a ponta de sua veste de trabalho, enxuga as pequenas mãos molhadas e cheias de terra e as beija. E um doce diálogo se inicia entre os dois. Jesus explica o seu trabalho e o seu brinquedo e as dificuldades que encontrou para executá-los. Ele queria fazer um lago, como aquele de Genezaré. Deste eu suponho que lhe haviam falado ou que o tinham levado até lá. Ele queria fazer aquele lago em miniatura para seu divertimento. Aqui neste ponto era Tiberíades, ali Magdala, lá adiante Cafarnaum. Esta era a estrada que, passando por Caná, ia para Nazaré. Ele queria lançar pequenos barcos no lago. Estas folhas são os barcos.
e passar para a outra margem, mas a água está escapando. José observa e se interessa como se fosse uma coisa séria. Depois ele se propõe a fazer no dia seguinte um pequeno lago, não com aquela vasilha furada, mas com um pequeno tanque de madeira bem calafetado com breu, sobre o qual Jesus poderia lançar verdadeiros barquinhos de madeira que José o ensinaria a fazer. Agora mesmo ele já estava trazendo pequenas ferramentas de trabalho apropriadas para Jesus, a fim de que ele pudesse aprender a usá-las sem se cansar muito. Assim eu te ajudarei, diz Jesus, com um sorriso. Sim, mas me ajudar e depois se tornarás um bom carpinteiro. Vem vê-las. E entram na oficina. José lhe mostra um pequeno martelo, uma serrinha, pequenas chaves de fenda, uma plaina de boneca, tudo colocado sobre um banco de carpinteiro na relva. Um banco adaptado à altura do pequeno Jesus. Olha, para serrar, coloca-se esta madeira apoiada assim. Pega-se depois a serra assim. E prestando atenção para não ir com ela sobre os dedos, se serra. Experimenta. E a lição começa. Jesus, tornando-se vermelho pelo esforço feito e apertando os lábios, vai serrando com atenção e depois alisa a pequena tábua com a plaina e ainda que tenha ficado um pouco torta, parece-lhe bonita. E José o elogia e o ensina a trabalhar com paciência e amor. Maria retorna, pois certamente estava fora, e ao chegar à porta olha. Os dois não a veem, porque estão de costas. A mamãe sorri ao ver o cuidado com que Jesus trabalha com a plaina e o afeto com que José o ensina. Mas Jesus deve estar sentindo aquele sorriso. Ele se vira, vê a mamãe e corre para ela com as suas tabuinhas semi-aplainadas e lhe mostra. Maria fica admirada e se inclina para beijar Jesus. Ela compõe os cachinhos de cabelo desalinhado, enxuga-lhe o suor do rosto, afogueado. Escuta com afeto que ele lhe promete fazer-lhe um banquinho para ficar mais cômodo para ela trabalhar. José, em pé junto ao pequeno banco, com as mãos nas ilhargas, olha e sorri. Eu assisti à primeira lição de trabalho do meu Jesus, e toda a paz desta família santa está em mim. Então, depois dessa pequena narração que a Valtorta faz, dessa lição que Jesus recebe de José nos primeiros trabalhos na marcenaria, e primeiramente da brincadeira, onde ele estava ali construindo, tentando construir um laguinho para brincar, e entre outras coisinhas que ele estava tentando fazer com apenas 5 anos de idade. Então é uma cena também muito bonita, uma cena de nos levar a trabalhar a nossa imaginação para acompanhar o desenvolvimento de Jesus nessa primeira infância. E esses detalhes que ela vai descrevendo é importante para nós, para ir aguçando essa nossa imaginação, para adentrarmos também, embora não como ela, que por graça recebeu essas visões em 3D, inclusive, porque ela via ali com detalhes as cenas, mas nós podemos acompanhar, fazer o esforço na nossa mente, de acompanhar com a nossa inteligência, com a nossa imaginação, mas sobretudo abrir a nossa alma para compreender o conteúdo de espiritual, o conteúdo espiritual que todas essas narrações elas vão comunicando para a nossa alma, vem trazendo muito ensinamento. E quando Jesus vem falar,
vem ensinar, aí é que ele traz mais profundamente significados, não só das cenas, que muitas vezes ele não se refere à cena específica, mas ele sempre está ensinando. E aqui nesse texto não é diferente. Vamos aqui também ouvir o que Jesus quer nos transmitir hoje nesse trecho do capítulo 37 do primeiro volume da Valtorta. Então Jesus diz: Eu te consolei, alma querida, com uma visão da minha infância feliz em sua pobreza, porque ela estava cercada do afeto dos dois maiores santos do mundo. Dizem que José foi o meu sustento. Oh, se ele não pôde, por ser homem, dar-me o leite que Maria me nutriu, se desdobrou em pedaços no trabalho para me dar pão e conforto, tendo para comigo a gentileza de afetos de uma verdadeira mãe. Eu aprendi dele, e nenhum aluno jamais teve um mestre melhor. Tudo o que faz de um menino um homem, e um homem que tem que ganhar o seu pão. Mesmo se a minha inteligência de filho de Deus fosse perfeita, é preciso refletir que eu não quis sair insolitamente dos limites da minha idade. Por isso, rebaixando a minha perfeição intelectual de Deus ao nível de uma perfeição intelectual humana, sujeitei-me a ter um homem por mestre, com a necessidade de alguém para me ensinar. Mesmo se tenha aprendido com rapidez e boa vontade, isso não me tira o merecimento de ter me sujeitado a um homem, ao homem justo que ensinou a minha pequena mente as noções necessárias para a vida. As horas saudosas passadas ao lado de José, para o qual foi um brinquedo ensinar-me a ser capaz de trabalhar, eu não me esqueço nem agora que estou no céu. E quando olho para o meu pai putativo, revejo o pequeno pomar e a oficina fumacenta, e me parece estar vendo a mamãe chegar com aquele seu sorriso, que transformava em ouro aquele lugar e nos tornava felizes. Quanto teriam que aprender as famílias com a perfeição destes esposos, que se amaram como nenhum outro casal. José era o chefe. A sua autoridade familiar era evidente e não discutida, diante da qual se inclinava respeitosamente a da esposa e da mãe de Deus e se sujeitava o Filho de Deus. Tudo estaria bem se José resolvia fazê-lo sem discussões, sem teimosia, sem resistências. A sua palavra era a nossa pequena lei, e não obstante isso, quanta humildade nele, nunca um abuso de poder, nunca uma vontade contra a razão, só por ser ele o chefe. A esposa era sua suave conselheira, e se em sua humildade também profunda ela se julgava a serva de seu consorte, o consorte ia buscar na sabedoria dela, que era a cheia de graça, a luz que o guiava em todos os acontecimentos. Eu crescia como uma flor protegida por duas árvores vigorosas, entre estes dois amores, que se entrelaçavam sobre mim para me proteger e me amar. Enquanto a idade me fez ignorar o mundo, eu não tive saudades do paraíso. Deus Pai e o Divino Espírito não estavam ausentes, porque Maria estava repleta deles. E os anjos ali moravam, porque nada os afastava daquela casa. Um deles, pode-se dizer assim, havia assumido a carne, era José,
alma angélica, libertada do peso da carne, somente ocupada em servir a Deus e à sua causa, amando-o como amam os serafins. O olhar de José, plácido e puro como uma estrela que não conhece as concupiscências terrenas. Ele era o nosso repouso e a nossa força. Muitos acham que eu não tenha humanamente sofrido quando a morte veio apagar aquele olhar santo que vigiava nossa casa. Se eu era Deus e, como tal, conhecedor da feliz sorte que esperava José, não entristecido, portanto, pela sua partida, que depois de uma breve parada no limbo lhe teria aberto o céu. Contudo, como homem, chorei naquela casa, que ficou para nós vazia da sua amorosa presença. Chorei sobre o amigo falecido. Não teria devido chorar por este meu santo, sobre cujo peito eu tinha dormido quando era pequenino e durante tantos anos tinha recebido amor? Enfim, faço observar aos pais como, sem o auxílio de uma erudição pedagógica, José soube fazer de mim um hábil operário. Logo que cheguei à idade em que já podia manejar as ferramentas, sem deixar que eu me entregasse à ociosidade, ele me encaminhou para o trabalho, valendo-se do meu amor por Maria para me estimular a trabalhar, fazer objetos úteis à mamãe. Era assim que ele me inculcava o devido respeito para com a mamãe, que todo filho deveria ter, e sobre esta respeitosa e poderosa alavanca ele se apoiava ao ensinar o futuro carpinteiro. Onde estão hoje as famílias nas quais se ensina os pequenos a amar o trabalho como meio de fazer algo agradável aos pais? Os filhos agora são os tiranos da casa. Crescem duros, indiferentes, grosseiros para com os seus pais. Acham que seus pais são seus servos, seus escravos. Não os amam e são pouco amados. Porque, ao mesmo tempo que fazeis de vossos filhos uns prepotentes caprichosos, também ficais longe deles, com um desinteresse vergonhoso. Os filhos são de todos, menos de vós, ó pais do século XX. Eles são da babá, da governanta, do colégio, se sois ricos, e são dos colegas de rua, das escolas, se sois pobres. Mas já não são vossos. Vós, ó mamães, os gerais, e isso basta. Vós, ó pais, fazeis o mesmo. Mas o filho não é só carne, ele é mente, coração, espírito. Crede, pois, que ninguém mais do que um pai ou uma mãe tem o dever e o direito de formar esta mente, este coração, este espírito. A família existe e deve existir. Não existe nenhuma teoria ou progresso que seja capaz de destruir esta verdade, sem provocar ruína. De um instituto familiar desfeito, só podem vir futuros homens e futuras mulheres cada vez mais depravados, e que serão causa de ruínas cada vez maiores. Eu vos digo, em verdade, que seria melhor que não houvessem mais casamentos e mais filhos sobre a terra do que famílias menos unidas, do que as tribos dos macacos, famílias que não são escolas de virtude, de trabalho, de amor e de religião, mas são caos,
cada um vivendo como engrenagens desmanteladas que acabam se despedaçando. Quebrai, despedaçai os frutos desse vosso ato de despedaçar a forma mais santa de vida social. Vós os estáis vendo e suportando. Continuai então, se quiserdes, mas não vos lamenteis, se esta terra vai se tornando cada vez mais um inferno, morada de monstros que devoram famílias e nações. Vós o estáis querendo, que então isto vos aconteça. A gente fica até sem palavras ouvindo esse ensino de Jesus aqui, que ele não mede palavras para trazer o ensinamento, para comunicar a verdade, uma vez que Jesus é a verdade. Ele não passa pano, ele não ameniza, ele não faz cafuné, ele fala no cru. E quem tem ouvidos, ouça o que Jesus está falando. O primeiro ouvido a ouvir agora, nesse momento, é o meu, pois a minha boca é a mais próxima do meu ouvido. Mas aqueles que ouvirão também essa narração, ouvirão esse vídeo com essa leitura, não só do texto que fala da cena narrada pela Valtorta, mas desse ensino que Jesus traz. E primeiramente ele vem falando dessa realidade de José como mestre de Jesus. Jesus que não precisava de mestre, porque ele era Deus também. Era homem, mas era Deus também. Mas ele não usurpou dessa condição divina. Ele realmente viveu 100% a humanidade, uma vez que Deus, o Verbo ali, se encarnou num corpo humano, numa alma humana, teve uma alma humana. Ele realmente viveu essa realidade humana. Jesus quis viver toda a realidade humana. Nós conhecemos, a igreja nos ensina, as escrituras nos falam, nos revela que Jesus viveu 100% humanamente, exceto no pecado. Em tudo ele viveu a nossa condição. E não somente a condição de um filho que não recebeu ordens, de um filho que não foi educado, de um filho que não aprendeu com os pais a realidade da família, do seu lugar, mas ele viveu essa condição, ele obedeceu, ele se deixou ser formado por José, tão simples, um carpinteiro muito simples, mas que ali ensinou o ofício de carpinteiro para Jesus. E ele fazia com amor esses trabalhos. E à medida que Jesus ia fazendo, desenvolvendo esses trabalhos, como ele narra na outra obra que é A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por uma outra mística, que é a Maria Cecília Baige, que vale muito a pena conhecer essa outra obra, que vai nos revelar o interior, a vida interior, a vida íntima de Jesus mesmo, tudo que ele realizava na sua intimidade, dentro da sua alma, o que a alma de Jesus fazia, o que a inteligência de Jesus fazia, o que o coração de Jesus viveu, experimentou intimamente. E então, enquanto ele ia desenvolvendo essas atividades, ele ali realmente correspondia a essa realidade de ser um filho, nessa condição de filho, de obedecer, de estar sob a obediência dos pais. Fala dessa relação, né, de José com Maria, José ali como cabeça da casa, como o esposo, como chefe de família, e como tal era respeitado tanto por Maria como por Jesus, mas que ele não usurpava dessa condição e fazia-se tirano, passava dos limites, não, ele era dentro da ordem, ele era moderado dentro da ordem, ele não usurpava dessa condição de chefe para tiranizar com o filho e com a esposa.
mas que realmente ele foi ali dentro daquilo que foi estabelecido para ele. E Maria, a auxiliar do marido, a auxiliar a esposa, ela também, embora ela fosse a cheia de graça, a toda a plena de graça, ela também não usurpou dessa condição para ser mais do que José. Ela se colocou no lugar de esposa, de auxiliar, né, de conselheira de José. Então eles viviam na externidade, isso é, na vida externa, porque essa obra da Valtorta ela traz para nós o conhecimento da vida externa de Jesus, de Maria, de José, ali até o seu falecimento. E cada um deles, o que for narrado deles é praticamente a externa, tudo que aconteceu de forma externa, a exterioridade dessa vida, sobretudo de Jesus e de Maria. Mas nessa externidade, né, nessa vida externa de ambos, eles eram uma família comum, uma família normal, uma família, na verdade, correspondia à família que Deus desejou, que fosse todas as famílias humanas, o esposo, o chefe, a mulher auxiliar, os filhos caminhando ali na obediência e aprendendo dos pais, recebendo o amor e devolvendo para os pais não só amor, mas respeito, obediência e todas as demais condições que cada filho deveria corresponder. Então, o pai correspondendo à sua condição de pai, de chefe, a mãe correspondendo à sua condição de mãe e de auxiliar do esposo, e o filho correspondendo à sua condição de aprendiz, de obediência, de submissão ali, enquanto estivesse sob o domínio familiar dos dois. Mas no final aqui, o que o Senhor vem falando para as famílias, meu Deus, Jesus amado, o Senhor não tolera, o Senhor não tolera meias palavras e por isso Ele não usa de meias palavras. E o que Ele vem dizendo aqui, ela vem como assim como muitas vezes não só como um chicote, mas até mesmo como um cravo, penetrando os nossos corações, a nossa mente, ao retomarmos a nossa condição, muitas vezes de pais e mães falhos, de pais e mães negligentes, e filhos também muitas vezes desobedientes. Então, quando nós retomamos muitos pontos da nossa vida como filhos, vamos percebendo, né? Eu creio que pode ser que tenha alguém que vai escutar essas palavras e não vai até, nossa, isso aqui realmente é isso mesmo, e eu correspondi conforme o Senhor foi falando, eu correspondi a isso na minha condição de filha, ou na minha condição de esposa, ou na minha condição de marido. Mas na maioria esmagadora dos casos das pessoas hoje em dia, isso Jesus estava relatando lá no século passado, ele fala aqui no século XX, na época da Valtorta, que quando ele narrou isso aqui, foi lá em 1944, então nós estamos aqui já quase beirando ali os 100 anos, né? Passa aí de 80 anos agora, fez 80 anos que ele fez esse ensino para Valtorta. Então, se a condição naquela época da Valtorta já estava um caos, imagina hoje, se Jesus viesse hoje trazer essas revelações para uma mística hoje, no século 21, 2025, nas condições em que nós estamos vivendo, o que Jesus não falaria? Embora nesse ensino lá para ela, ele não fazia um ensino para aquele período apenas. Jesus é eterno e o seu ensinamento, a sua palavra é eterna, ela perpassa todos os tempos, presente, passado e futuro. Então ali ele já contemplava o nosso tempo, já contemplava a nossa geração e gerações futuras também. Ele já via tudo. E esse ensino ele foi para ontem, foi para a época da Valtorta, foi para a época anterior à Valtorta e é para nosso tempo e é para o tempo futuro. Então que essas palavras do Senhor elas possam nos trazer não só uma correção
de fazer nos lamentar pela vida que já tivemos até então, mas que venha promover na nossa vida, na nossa alma, um desejo de mudança. Então, se até hoje eu me identifico com essa fala de Jesus, que a partir de hoje eu tenha o mais profundo, o mais sincero desejo de modificar a minha vida e pautar a minha vida segundo a vida familiar, que é o desejo do coração de Deus, que é o desejo do coração de Jesus, que é o contrário daquilo que ele está falando aqui, que ele está narrando aqui nessas condições atuais das famílias. Então vale a pena reler esse pedaço que Jesus fala aqui, para ficar bem gravado na nossa mente, no nosso coração, que Jesus falando aqui, olha só. Onde estão hoje as famílias nas quais se ensina os pequenos a amar o trabalho como meio de fazer algo agradável aos pais? Então, que nós possamos meditar essa pergunta para darmos para Deus a resposta. Os filhos agora são os tiranos da casa. Crescem duros, indiferentes, grosseiros para com seus pais. Acham que seus pais são os seus servos, seus escravos. Não os amam e são pouco amados, porque ao mesmo tempo que fazeis de vossos filhos uns prepotentes caprichosos, também ficais longe deles com um desinteresse vergonhoso. Meu Deus, está narrando o nosso tempo em que os filhos eles são relegados para terceiros, e muitas vezes hoje em dia, principalmente hoje em dia na era da internet, dos celulares, já não tanto mais a televisão, mas os computadores e sobretudo os celulares, os filhos estão entregues para os celulares. A gente vê cada vez mais crianças pequenininhas, bebês até, crianças no carrinho. Eu já vi crianças no carrinho, ainda não aprendeu a andar e já está manuseando um celular, que é uma ferramenta que muitas vezes os pais usam para entreter os seus filhos, para não incomodar. Essa é uma realidade dura, uma realidade triste, uma realidade lamentável, uma realidade catastrófica, mas que está acontecendo nos nossos dias. Os filhos cada vez menos amados pelos pais e cada vez mais sendo criados como tiranos, como prepotentes, como caprichosos, deixados a Deus dará, que o mundo vai educando, e o mundo é um dos três inimigos da alma. O mundo é um dos três inimigos da nossa alma, e hoje mais do que nunca é o mundo que está educando os nossos filhos, é o mundo que está ditando as regras para os nossos filhos. É esse mundo que é o inimigo, que é um dos inimigos, é quem está ditando as regras, educando os nossos filhos. Jesus, perdão e misericórdia, Jesus, por toda a negligência de nós como pais, de toda a negligência, Senhor, de toda a falta de temor a Ti, Senhor, de relegar os nossos filhos ao inimigo, de não amar os nossos filhos, de desprezar os nossos filhos, de entregá-los aos cuidados do mundo, aos cuidados de pessoas desconhecidas, de pessoas que não têm princípios nem valores, de ideologias, de culturas totalmente pervertidas, erradas, de perna para o ar, de cabeça para baixo, no avesso. Perdão e misericórdia, Senhor, de nós, pais. E olha aqui que ele vai dizendo: os filhos são de todos, menos de vós, ó pais do século XX.
Então aqui ele está falando, o filho é de todo mundo, né? O filho é do mundo, mas não é daquele que pariu, daquele que colocou no mundo. Eles são da babá, do governo, dos colégios e etc. Ele vai falando aqui de várias realidades. Meu Deus, parece que a gente vai vendo um filme passando na nossa cabeça, Senhor. Misericórdia, Senhor, das famílias, misericórdia das nossas famílias, Senhor, que cada vez mais, Senhor, estão sendo esfaceladas, estão estranguladas, estão sendo ceifadas essas famílias, Senhor. Poucas expressões de famílias realmente conforme, mais próximo daquilo que é o desejo do seu coração. A família que é a menina dos olhos de Deus, que é essa pequena igreja, que é essa igreja doméstica, que é esse local de desenvolvimento de alma, que é de desenvolvimento de ser humano, que é desenvolvimento de criatura humana, que é de desenvolvimento de filhos de Deus. Mais do que uma criatura humana apenas, as famílias são esse local sonhado por Deus, criado por Deus, estruturado por Deus, santificado por Deus, porque Jesus eleva a união dos esposos à condição sacramental, que é o matrimônio, que é esse local, que é esse refúgio de geração de almas para Deus, que é geração de filhos para Deus, e esse ambiente onde que Deus sonhou trazer filhos para Ele, gerar novos filhos para Ele. É ambiente onde são gerados novos demônios, novos tiranos, pessoas que não têm coração, pessoas que muitas vezes não raciocinam, muitas vezes estão vivendo como monstros. Olha o que ele fala, essa palavra que ele diz, que vivem muitas vezes como monstros. Então, muitas vezes, as famílias da forma que estão, os casamentos da forma que estão, aqui como ele fala, são ruínas. Ele fala até que seria melhor que nem houvesse mais casamento, porque do jeito que está, são locais de construção olha só, são parecidos tribos de macacos. Famílias que não são mais escola de virtudes, de trabalho de amor e de religião, mas que são caos, que estão vivendo como engrenagens desmanteladas, que acabam se despedaçando. As famílias esfaceladas, as famílias desmanteladas, as famílias fragmentadas, as famílias desordenadas, as famílias totalmente quebradas, as engrenagens totalmente quebradas em pedaços. E o fruto disso tudo, em vez de uma vida social santa, que foi para isso que Deus planejou a família, para ser esse ambiente social pequeno ou grande, não importa o número dos que compõem essa sociedade familiar, mas que se vivesse de acordo com o plano, com o projeto de Deus, seria esse ambiente de vida social, de criação de filhos de Deus. Mas que ao contrário, olha o que ele diz, vai se tornando cada vez mais um inferno, morada de monstros que devoram famílias e nações. Ah, Senhor, tem piedade e compaixão das nossas famílias, do nosso tempo, da nossa geração, sobretudo. Traz, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, essa mensagem aos corações, que essa leitura que eu estou fazendo, ela não é apenas uma leitura de uma obra simples, ou de uma obra apenas para conhecimento, mas é um ato que eu estou fazendo na divina vontade, e que ao ler estas palavras, ao torná-las públicas, essas palavras, ao comunicar essas palavras, ao compartilhar essas palavras que Jesus disse à Valtorta, que elas alcancem o objetivo, alcancem
o propósito de chegar às almas, presente, passado e futuro, para que possam, cada pessoa que possa ouvir, mesmo que não com o ouvido sensitivo, o ouvido da carne, mas que as almas possam receber os benefícios, o orvalho benéfico dessas palavras de Jesus, e muitas famílias possam ser restauradas. Que a sua ação, Senhor, possa ser poderosa nessas famílias, nessas realidades todas que nós estamos vivendo, vendo, ouvindo, presenciando, de tanta ruína, que o Senhor possa agir e modificar essas estruturas, Senhor. Nós confiamos em vós, Senhor. E aqui ainda vou adentrar, continuando aqui, ainda ler mais um trecho, no capítulo 38. Maria, mestra de Jesus, de Judas e de Tiago. 29 de outubro de 1944. Aqui Jesus já vem dizendo logo que ele não, a princípio ele não traz uma narração, mas já direto o ensino. Então vamos direto para as palavras de Jesus. Vamos lá, aguenta coração. Vem, pequeno João, e vê. Volta atrás. Segura pela minha mão que te conduz aos anos da minha infância. O que vires deverá ser inserido no evangelho da minha infância, onde quero que seja colocada também a vida da estadia da família no Egito. Colocarás assim: a família no Egito, depois a primeira lição de trabalho do menino Jesus. Depois o que agora vai descrever, a cena da maioridade, prometida hoje, dia 25/11. Por último, a visão de Jesus entre os doutores no templo, na sua 12ª Páscoa. Não é sem motivo também o que agora irás ver, mas antes esclarece alguns pontos e ligações dos meus primeiros anos e entre os parentes. É um presente para ti nesta festa da minha realeza, para ti que sentes encontrar-te a paz da casa de Nazaré, quando a vês. Escreve. Então aqui a gente vê uma orientação de Jesus a respeito dos escritos, uma orientação de Jesus à Valtorta. E agora ela vai escrever a cena. Então é só esse pequeno pedaço onde ele vem trazendo essa orientação para a Valtorta. Agora ela vai descrever. Então vamos à cena. Veja o quarto onde habitualmente se fazem as refeições e onde Maria trabalha junto ao seu tear com a agulha. O quarto é perto da oficina de José, do qual se ouve o incansável trabalho. Mas neste quarto há silêncio. Maria está costurando tiras de lã, certamente tecidas por ela, com cerca de meio metro de largura, por mais do que o dobro de comprimento. E me parece que desse trabalho vai sair um manto para José. Da porta aberta que dá para o pomar jardim, vêm-se sebes cheias de folhas de pequenas margaridas de um azul violeta, que comumente são chamadas Marias ou céu estrelado, mas cujo nome científico eu não sei. Estão floridas e por isso devem ser outono, mas o verde ainda está espesso e bonito nas plantas, e as abelhas de 2 colmeias que estão em cima de um muro bem exposto ao sol vão zumbindo, dançando e brilhando à luz solar, indo de uma figueira para uma videira e desta para uma romanceira cheia de suas frutas redondas que já estão se arrebentando pelo excesso de vigor e mostrando os colares de suculentos rubis alinhados ao interior do escrínio
verde avermelhado com compartimentos amarelos. Debaixo das árvores, Jesus está brincando com dois meninos mais ou menos da sua idade. São de cabelos encaracolados, mas não loiros. Um, aliás, é até moreno. Uma cabecinha de cordeirinho preto, que faz aparecer ainda mais branca a pele do rostinho redondo, no qual estão cobertos dois grandes olhos, de um azul tendente ao violáceo, muito bonitos. O outro tem os cabelos menos encaracolados e de uma cor castanho escuro, olhos castanhos e de um colorido mais moreno, mas com uma tonalidade rosada nas faces. Jesus, com a sua cabecinha loira entre os outros dois, parece estar nimbado por um fulgor. Eles brincam em boa harmonia com uns carrinhos sobre os quais estão diversas mercadorias, folhas, pedrinhas, maravilhas, pauzinhos. Fazem-se de mercadores certamente, e Jesus é que compra para a mamãe, a qual vai levar, ora um objeto, ora outro. Maria aceita com um sorriso as compras. Mas depois a brincadeira muda. Um dos dois meninos propõe: vamos representar o Êxodo atravessando o Egito. Jesus será Moisés, eu Abraão e tu Maria. Mas eu sou homem. Não faz mal, faz assim mesmo. Tu és Maria e dançará diante do bezerro de ouro, que vai ser aquela colmeia lá. Eu não danço, eu sou homem, eu não quero ser mulher. Depois eu sou um fiel e não quero dançar diante do ídolo. Jesus então intervém. Vamos deixar este ponto. Vamos representar outro. Quando Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Assim não entra aquele feio pecado de idolatria. E Judas fica contente por ser um homem e meu sucessor. Assim ficarás contente, não é verdade? Sim, Jesus, mas então tu tens que morrer, porque Moisés morre depois. E eu não quero que tu morras logo, tu que me queres tão bem. Todos morrem. Mas eu, antes de morrer, abençoarei a Israel. E como aqui estáis somente vós, em vós eu abençoarei todo Israel. Foi aceita a proposta. Surge, porém, depois uma dúvida. Se o povo de Israel, depois de tanto andar, ainda teria ou não os carros que tinha quando saiu do Egito? As ideias são contraditórias. Então, recorrem a Maria. Mamãe, eu digo que os israelitas tinham ainda os carros. Tiago diz que não, e Judas não sabe a quem dar razão. Tu sabes? Sim, meu filho, o povo nômade tinha ainda os carros, mas nas paradas os consertava. Subiam nos carros os mais fracos, onde também eram transportadas as provisões e coisas necessárias para o povo, menos a arca, que era levada nas mãos. Tudo mais ia nos carros. A dúvida foi desfeita. Os meninos vão para o fundo do pomar e de lá, cantando salmos, vêm vindo em direção da casa. Jesus vem na frente e com sua vozinha clara e afinada, canta alguns salmos. Atrás dele vem Judas e Tiago, segurando por baixo uma carriolinha que está elevada ao grau de tabernáculo. Mas como eles têm que fazer também a parte do povo, além de Arão e Josué, tiraram as suas cintas e com elas amarraram os seus pés
e outros carros em miniatura, e assim vão para a frente, como se fossem verdadeiros atores. Percorrem toda a parreira, passam diante da porta do quarto onde está Maria. E Jesus diz: Mamãe, saúda a arca que está passando. Maria se levanta com um sorriso e se inclina diante do filho que passa radiante em um ninho de sol, nimbo de sol. Depois Jesus vai subindo pelo lado do monte que cerca a casa, ou melhor, o jardim. Em cima da pequena gruta, tendo-se posto em pé, ele fala a Israel. Fala das ordens e promessas de Deus. Indica Josué como guia e o chama para perto de si. Judas, por sua vez, salta sobre a gruta. Jesus o encoraja e abençoa. Depois manda que lhe tragam uma tabuleta e uma folha grande de uma figueira. Nela escreve o cântico e o lê. Não lê todo, mas uma boa parte, e parece que está lendo mesmo sobre a folha. Depois despede-se de Josué, que o abraça chorando e sobe mais, até chegar à beira da saliência onde estão. De lá abençoa todo Israel, isto é, aos dois que estão prostrados por terra. Em seguida se estende sobre a erva curta, fecha os olhos e morre. Maria, que tinha ficado à porta sorrindo, quando viu que ele ficou estendido e rígido, gritou: Jesus, Jesus, levanta-te, não fiques assim. A mãe não te quer ver morto. Jesus se levanta com um sorriso e corre para ela e a beija. Vem também Tiago e Judas. Eles também recebem carícias de Maria. Como pode Jesus lembrar-se daquele cântico tão comprido e difícil, de todas aquelas bênçãos? Pergunta Tiago. Maria sorri e responde simplesmente: Ele tem uma memória muito boa e está sempre muito atento quando eu leio. Eu fico atento na escola, mas depois me dá um sono com toda aquela lamentação. Será que não vou aprender nunca? Aprenderá sim, tenha paciência. Batem à porta. José atravessa rapidamente o pomar e o quarto e abre. A paz esteja convosco, Alfeu e Maria. E a vós, paz e bênçãos. É o irmão de José e sua mulher. Na rua está parado um carro que veio puxado por um burrinho forte. Fizestes boa viagem? Boa. E os meninos? Estão lá no pomar com Maria. Mas os meninos já saíram correndo para irem saudar a sua mãe. Vem chegando também Maria, segurando Jesus pela mão. As cunhadas se beijam. Eles têm se comportado bem? Muito bem e são muito queridos. Todos os parentes vão bem? Todos. Eles vos saúdam e vos mandam muitos presentes de Caná: uva, maçãs, queijos, ovos, mel e... José, eu achei justamente o que estava querendo para Jesus. Está no carro, naquela cesta redonda. A mulher de Alfeu sorri. Inclina-se sobre Jesus, que olha para ela com seus olhos grandes, muito abertos, os beija e diz: Sabe o que eu trouxe para ti? Adivinha? Jesus pensa e não descobre. Eu desconfio que ele faça assim de propósito para dar a José a alegria de fazer uma surpresa. De fato, José vem entrando e trazendo um grande cesto redondo. Coloca-o no chão diante de Jesus, desata a corda onde está segurando a tampa do lugar e a levanta. É uma ovelhinha toda branca, um verdadeiro floco de espuma. Aparece dormindo no meio do feno bem limpo. Jesus solta um "oh", admirado e feliz, e quer se precipitar sobre o animalzinho.
mas depois volta atrás e corre até José, que ainda está inclinado para o chão, e o abraça e beija, agradecendo-lhe. Os priminhos olham com admiração a ovelhinha, que despertou e está levantando o pequeno focinho rosado e gracioso, procurando a mãe. Puxam-na para fora do cesto, dão-lhe um punhado de trevo que ele come, olhando ao seu redor com seus olhos mansos. Jesus continua a dizer: para mim, obrigada, Pai. Gostastes dela tanto assim? Oh, se gostei! Ela é branca, limpa, uma cordeirinha. Oh, ele lança os bracinhos ao pescoço da ovelhinha, põe a cabeça loira sobre a cabecinha branca e fica todo feliz. Também para vós eu trouxe duas, diz Alfeu aos filhos, mas são escuras. Vós não sois ordenados como Jesus, e teríeis tido ovelhas desordenadas se fossem brancas. Serão o vosso rebanho. Vós as criareis juntas, e assim não ficareis mais batendo pernas pelas estradas, vós dois jogando pedras como uns moleques. Os meninos correm para o carro e ficam olhando as duas outras ovelhas mais pretas do que brancas. Jesus ficou com a sua. Ele a leva ao pomar, dá-lhe de beber, e o animalzinho o acompanha, como se sempre o tivesse conhecido. Jesus a chama, põe o nome de Neve, ao qual se responde balindo de modo todo festivo. Os hóspedes sentaram-se à mesa e Maria lhe serve pão, azeitonas e queijo. Coloca-se à mesa um jarro com cidra ou água com mel, não sei, mas vejo que é de um amarelo muito claro. Falam entre si, enquanto os meninos estão brincando com os 3 animais que Jesus quis que ficassem juntos, para dar também às outras ovelhas água e um nome. A tua ajuda se chamará Estrela, porque tem este sinal na testa. E a tua chama, porque tem a cor de certas chamas de éridas murchas. Está aceito. Os adultos estão conversando, e é Alfeu quem diz: espero ter resolvido assim a história das brigas dos rapazinhos. Foi a tua ideia, José, que veio me iluminar. Eu disse: meu irmão quer uma ovelhinha para Jesus para que ele brinque um pouco. Eu pegarei mais 2 para aqueles garotos, a fim de fazer com que eles fiquem um pouco mais quietos. E eu não precisar ter sempre questões com os outros pais por causa de cabeças e joelhos quebrados. Um pouco a escola e um pouco as ovelhas, e eu conseguirei tê-los mais quietos. Mas neste ano, tu também deverás mandar Jesus para a escola. Já é hora. Eu nunca mandarei Jesus para a escola, diz Maria decididamente. É difícil ouvi-la falar assim, e falar antes de José. E por quê? O menino precisa aprender para, a seu tempo, ser capaz de passar no exame de maioridade. O menino saberá, mas ele não vai à escola. Está decidido. Seria a única em Israel a fazer assim. Serei, mas vou fazer assim. Não é verdade, José? É verdade. Para Jesus não há necessidade de ir para nenhuma escola. Maria foi educada no templo e é uma verdadeira doutora no conhecimento da lei. Ela será a sua mestra. Eu também quero assim. Assim vós acostumais mal o rapaz. Não podes dizer isto. É o melhor de Nazaré. Já ouviste chorar, fazer birra, negar obediência, faltar com respeito? Isto não, mas assim ele se tornará se continuar a ser viciado. Não é viciar os filhos tê-los perto de si, mas isso é amá-los com bom senso e bom coração.
Assim amamos o nosso Jesus. E visto que Maria é mais instruída que o Mestre, ela será a mestra de Jesus. Quando ficar homem, o teu Jesus será uma mocinha que terá medo até de uma mosca. Não será assim. Maria é uma mulher forte e sabe educá-lo virilmente. Eu não sou nenhum covarde e sei dar-lhe exemplos viris. Jesus é uma criança sem defeitos físicos nem morais. Crescerá, por isto, reto e forte no corpo e no espírito. Fica certo disto, ó Alfeu. Ele não fará má figura na família. Além disso, eu já decidi, e assim se fará. Maria é que terá decidido, e tu? E se tivesse sido assim? Não é bonito que dois que se amam estejam prontos a ter o mesmo pensamento e a mesma vontade? Porque reciprocamente, um abraça o desejo do outro e o faz seu. Se Maria quisesse coisas tolas, eu lhe diria, não. Mas ela pede coisas cheias de sabedoria, e eu as aprovo e as faço minhas. Nós nos amamos como no primeiro dia, e assim faremos enquanto estivermos vivos. Não é verdade, Maria? Sim, José, e não aconteça nunca, mas se um tivesse que morrer sem o outro, ainda assim nos amaríamos. José acaricia a cabeça de Maria como se fosse uma filha ainda menina, e ela olha para ele com seu olhar sereno e amoroso. A cunhada intervém. Vós tendes razão, se eu fosse boa para ensinar. Na escola, os nossos filhos aprendem o bem e o mal. Em casa aprendem só o bem. Mas eu não sei. Se Maria, que queres dizer, cunhada? Fala com toda a liberdade. Tu sabes que eu te amo e fico alegre quando te posso dar um prazer. Eu ia dizendo, Tiago e Judas são um pouco mais velhos do que Jesus. Eles já vão à escola. Mas pelo que eles sabem, Jesus, ao contrário, já sabe tudo bem da lei, tão bem da lei. Eu queria te dizer que se tivesse também os dois, quando fores ensinar a Jesus, eu acho que eles se tornariam melhores e mais instruídos. Afinal, eles são primos e que se amem como irmãos é justo, e eu ficaria tão feliz. Se José assim quer e o teu marido também, eu estou pronta. Falar para um e falar para três é a mesma coisa. Repassar toda a escritura é uma alegria, que eles venham. Os três meninos que haviam entrado em silêncio se assentam e estão à espera do veredito. Eles vão ter por desesperada, Maria, diz Alfeu. Vão te pôr desesperada, Maria, diz Alfeu. Não, comigo são sempre bons. Não é verdade que sereis bons se vos ensinar? Os dois correm para perto dela e à direita, o outro à esquerda, põe-lhe os braços ao redor dos ombros, as cabecinhas sobre os ombros e prometem fazer tudo para serem bons. Deixa-os experimentar, Alfeu, e deixa-me também experimentar. Eu penso que não ficarás descontente com a experiência. Eles virão todos os dias, na hora sexta até a tarde. Bastará, podes crer. Eu sei a arte de ensinar sem cansar. Os meninos ficam quietos e se recreiam ao mesmo tempo. É preciso entendê-los, amá-los e ser por eles amados, para conseguir alguma coisa deles. Vós me amais, não é verdade? 2 grandes beijos são a resposta. Estás vendo? Eu estou vendo, só tenho que dizer obrigado. E Jesus, o que dirás vendo a mamãe ocupada com os outros? Que dizes, Jesus? Eu digo, felizes os que a estão escutando e que erguem sua morada junto da morada dela, como da sabedoria. Feliz quem é amigo da minha mãe. E eu sou feliz se aqueles
que eu amo forem amigos dela. Mas quem é que põe estas palavras nos lábios do menino? Pergunta Alfeu admirado. Ninguém, meu irmão, ninguém deste mundo. A visão cessa aqui. Nossa, também uma visão espetacular. Essa visão em que Maria se torna ali a mestra, aquela que vai ensinar não só apenas Jesus, que não vai à escola. Jesus foi ensinado por Maria. Ele não precisava de mestre, não precisava de ser ensinado, mas como nós sabemos, Jesus se submeteu a tudo na humanidade, ele se submeteu ao ensino de Maria. E ali os primos, esse Judas que fala aqui, é o Judas Tadeu, e o Tiago é o irmão dele, são os primos, são filhos do Alfeu, que é irmão de José. Então, Alfeu casado com uma outra Maria, que é Maria de Alfeu, tem esses dois filhos, o Tiago e o Judas, que é o Judas Tadeu. Eles são primos de Jesus por parte de José, porque Alfeu é irmão de José. E eles eram um pouquinho maiores, mais velhos do que Jesus, mas brincavam juntos. Aqui nesse período eles já estão em Nazaré de volta, né? Já vieram do exílio do Egito e já estão em Nazaré. Nessa fase ali da primeira infância, Jesus é ensinado, Maria, ao falar que José não vai à escola, e Alfeu ali como uma pessoa, como um israelita tradicional, ele não aprova, na verdade, Alfeu não aprova a atitude de José, como se José fosse subserviente a Maria, como se Maria fosse a que mandasse, porque quando ela falou dessa forma que Jesus não iria, ela falou na frente, né? Ela falou antes que José abrisse a boca para falar, ela que falou. Então, normalmente, a mulher nunca fala antes do marido. O marido é que sempre usa a palavra na frente, é ele que fala primeiro. E aí a mulher, na verdade, ela concordava. Mas nesse momento, Maria toma a palavra e diz, Jesus não vai à escola, eu é que vou ensinar ele. Então, ali no momento, eles ficam, né, no caso o Alfeu, né, Maria, a esposa dele, lá não fala nada. Mas o Alfeu ali, como esse israelita tradicional, ele não gosta muito dessa posição de Maria, não gosta da posição de Maria não mandar Jesus para a escola, porque acha que ele sendo orientado, sendo ensinado apenas em casa, ele vai se criar um rapaz medroso, um maricas, uma pessoa que vai viver debaixo da saia da mãe. Então é essa visão que ele tem, que eles têm lá, e eles reprovam muito a atitude de Maria, porque Maria era aquela mãe que venerava o seu filho. Então eles achavam que Maria era muito aquela mãe que deixava o filho fazer tudo, mas eles não sabiam quem era Jesus, né? Até então eles achavam que Jesus era apenas o filho de José e de Maria, era apenas o filho do carpinteiro, e eles não tinham nem noção de quem era Jesus. Então eles não compreendiam as atitudes de Maria, não compreendiam as atitudes de José. Então aqui nessa narração é importante a gente compreender bem essa visão, né, essa narração da Valtorta, para a gente também compreender lá na frente muitas coisas que Jesus vai revelando, até mesmo nas escrituras que a gente conhece até então. É importante a gente compreender como realmente que se dava essa realidade, né, dessa criação, da formação, do ensino que Jesus recebeu apenas em casa de Maria. E depois a gente vai ver lá na prova que ele faz aos 12 anos no templo, como que ele se sai. E foi Maria, sua mestra, aquela que ensinou. Claro que ele era Deus, era Jesus, né? A gente não está falando de qualquer homem, estamos falando do homem Deus. Mas ele aqui realmente foi esse que foi formado, né? Recebeu a formação ali de Maria, a sua mãe. E Alfeu, o Tiago e o Judas Tadeu também receberam a formação. Depois nós vamos ver mais para frente como é que vai se dar essa relação de serem os dois discípulos. Como que eles vão se tornar discípulos de Jesus na idade adulta, mas na infância eles foram criados juntos. Então, por isso até mesmo se entende, se compreende como quando nas escrituras se falam que os filhos, naquela passagem onde Jesus
está ensinando e alguém chega e fala: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então muitos, os protestantes, eles levam essa palavra dizendo que Maria teve outros filhos por causa dessa realidade, principalmente do Judas Tadeu e do Tiago, que na verdade eram primos de Jesus por parte de José, e porque Maria nunca teve, né? Maria sempre foi virgem, ela é imaculada e ela foi sempre pura e não teve outros filhos. Então é importante a gente conhecer esse episódio, conhecer essa narração, ajuda-nos a compreender bastante coisa. É importante retomarmos, ouvirmos novamente para realmente ficar bem frisado, bem compreendido o que ela revela aqui, a Valtorta. E aí vem um pequeno ensino de Jesus aqui, bem pequenininho, então eu vou fechar aqui para não fechar o vídeo também. Jesus diz: e Maria foi minha mestra, de Tiago e de Judas. Eis porque nos amamos como irmãos, não só pelo parentesco, mas pela ciência e por termos crescido juntos como 3 sarmentos de videira sustentados na mesma vara. A minha mamãe, doutora como nenhum outro em Israel, esta minha doce mãe, sede da sabedoria e da verdadeira sabedoria, nos instruiu para o mundo e para o céu. Digo, nos instruiu, porque eu fui seu aluno, não diversamente dos primos. E o sigilo foi mantido sobre o segredo de Deus, contra a indagação de Satanás, mantido sob a aparência de uma vida comum. Ficaste alegre com esta cena suave? Agora fique em paz. Jesus está contigo. E aqui ele se despede da Valtorta nesse capítulo e traz essa revelação de que ele precisou se manter nessa aparência, né, de vida comum, para também estar em segredo, né? Para que esse segredo de Deus fosse mantido, para que Satanás não fosse desperto para ir se intrometer naquela realidade. Então, Satanás nem imaginava do que estava acontecendo, nem imaginava que Jesus era Deus, nem imaginava que a Sagrada Família estava ali se desenvolvendo, vivendo, crescendo, né? O Filho de Deus estava na terra já crescendo, vivendo. Achava que se de repente tivesse nascido, ele teria entrado na conta dos santos inocentes, que foi o massacre que houve em Belém, né, após a visita dos magos. Então Jesus também, por causa disso, precisava ter essa submissão, viver nessa submissão, viver nessa vida comum, nessa vida ordinária de um filho de carpinteiro, de um filho de uma mãe que ensinava ali seu filho, seus primos, uma vida bastante ordinária, mas externamente era muito ordinária, mas internamente era uma vida de Deus. Não só na intimidade de Jesus, não só no íntimo de Jesus, era Deus ali, mas em Maria também se desenvolvia essa vida divina, a divina vontade reinava sobre Maria e sobre Jesus. E nós vamos aprendendo à medida que nós vamos adentrando nesses conteúdos, nas revelações da Valtorta, na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, na misticidade de Deus, que é uma outra obra onde ali realmente nós conhecemos profundamente essa mulher, Maria, a Santíssima Virgem, que é essa cidade onde Deus habitou, Deus habita. Então é tão maravilhoso quando nós vamos tendo contato com essas obras, com essas revelações particulares, com essas preciosidades que Deus, né, que Jesus, Maria, o Espírito Santo, o Pai foi revelando aos místicos, essas pessoas escolhidas para trazerem essas informações do céu para nós. A Luísa Picarreta também, nós estamos também lendo e estudando o livro do céu.
Então, uma obra vai complementando a outra e a gente vai conhecendo mais Deus, vamos conhecendo mais dessa vida divina, vamos conhecendo mais desse projeto de amor de Deus para com o ser humano, vamos conhecendo mais de Deus, do seu pensamento, do seu trabalho, do seu agir, desse amor mesmo que ele tem para com cada um de nós, que ele teve ao nos criar, ao nos desejar existir, que nós viéssemos à existência. Então tudo isso é muito maravilhoso, está muito lindo. E cada vez que a gente vai adentrando, conhecendo, mais a gente quer conhecer, mais a gente quer aprender, mais a gente quer saber de Deus, para amar Deus. Então, para amar Deus, a gente precisa saber de Deus e Ele quer tornar-se conhecido. Então, que nós possamos realmente estar aberto, com o coração realmente disponível, escancarado, para que o Senhor traga as suas luzes, a sua sabedoria, as suas revelações à nossa alma e nos cative cada vez mais para estarmos cada vez mais próximos dEle. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Amém.